Existem alguns tipos de dados que são definidos na maioria das linguagens de programação. Então, aqui nós vamos ver os principais, né? Que são os números inteiros, né? São os números que não têm casas decimais, e os números reais, que são números que já vão ter casas decimais. E as letras, que pode ser um texto, né? Uma frase, também pode um nome de uma palavra, então que nós vamos definir como string, né? E os valores lógicos, se é falso ou se é verdadeiro. Então nós vamos verificar cada um desses. Como eu disse, os números inteiros, eles são números que não têm casas decimais. Por exemplo, você cria uma variável, né? Vamos dar um nome dessa variável de idade. Então eu vou atribuir um valor a ela. Então eu não vou atribuir um valor com casa decimal. Vou dar um exemplo. Idade igual a 71. Estou definindo que essa idade tem um valor 71. E os números reais, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar uma variável chamada peso e vou atribuir um valor a essa variável com casas decimais. Como exemplo, 70.400. E já nos tipos de dados que eu vou utilizar a letra, eu posso utilizar texto, eu posso utilizar frases. Como exemplo, eu criei uma variável chamada MSG e vou atribuir um valor a ela. Eu vou mandar uma mensagem que é Olá, mundo. E já nos valores lógicos, eu posso criar, como exemplo, uma variável chamada verdadeiro e atribuir um valor chamado true. E outra variável chamada falso e atribuir um valor false. Em algumas outras linguagens de programação e até mesmo no PHP, nós vamos ver esse termo, né? Como números inteiros são conhecidos como int, os números reais como float, as letras ou palavras, textos, né? Conhecido como string, e os valores lógicos como bool, que são os verdadeiros e falsos.